Eu gostaria de falar nessa noite sobre uma grande visão. Se nós olharmos para a história, encontraremos homens e mulheres que marcaram a sua geração, muitas vezes marcaram a história, e alguns deles deixaram um marco tão profundo na história da humanidade que até hoje nos lembramos deles. Se nós olharmos para a história dos Estados Unidos, quem sabe o nome que vem muito forte à nossa mente é Martin Luther King. E este homem, guiado por uma visão, um pastor protestante, por um sonho, inflamou e mudou a história dos Estados Unidos com uma visão grande de que era possível derrotar o preconceito, de que era possível romper barreiras raciais e todos conviver como irmãos. No seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", Martin Luther King vai dizer: "Eu sonho com um dia em que meninas e meninos negros darão as mãos para meninas e meninos brancos e caminharão como irmãos." Se nós olharmos para a história própria brasileira e juntarmos a isso a aviação e a história francesa, teremos nela o nome de Santos Dumont. Esse homem tinha um sonho de voar. E durante esses dias que me preparava, fui pesquisar algumas coisas dele. E aquele homem foi tentando por tentativa e erro, mas era guiado por uma visão, por um sonho. É possível voar, haverá um dia em que os homens voarão como outros hoje andam de carro. E vieram quedas, e vieram acidentes, e vieram planos frustrados, mas aquele homem tinha uma grande visão, ele tinha um sonho. Até o dia em que ele conseguiu, com 14 bis, realizar a façanha de fazer aquela geringonça voar, e a partir dali se torna história. A aviação tem evoluído cada dia mais. Se nós olharmos para o continente africano, nós vamos encontrar Mandela, o homem que sonhava com o fim do apartheid. Eles trancafiaram esse homem, eles o prenderam, mas nada foi capaz de apagar a visão, o sonho que esse homem tinha. Se nós olharmos para a Índia, a gente vai encontrar Gandhi, que sonhava com um país pacífico, sonhava com um país livre, igualitário. E esse homem também dedicou a sua vida para promover isso. É impossível marcar a história se não formos guiados por uma grande visão. Agora eu diria a vocês nessa noite, que não é sobre nenhuma dessas que eu gostaria de falar. Porque para mim, nenhuma visão é maior, mais duradoura, mais abrangente, mais poderosa, mais transformadora do que a visão que Jesus Cristo teve ao vir ao mundo e transformar a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. E conduzido por essa visão, Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida com este propósito: reconduzir os homens a Deus, reconciliar os homens a Deus, religar os homens a Deus, tornar novamente os homens filhos de Deus. O propósito dele era tão focado nisso, que quando ele chega na casa de Zaqueu, Lucas 19:10, ele diz: "Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." O sonho de Jesus, a missão de Jesus, o foco de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele falava sobre a importância de sermos servos, de sermos pessoas que se doam pelos outros, ele vai nos dizer que, pois nem mesmo o Filho do Homem veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a visão de vida, este é o propósito maior, é isto que guiou Jesus em todas as suas ações. Ele viveu intensamente por isso e morreu para que todos os homens pudessem retornar a Deus. Ele via todas as pessoas condenadas à perdição eterna e se propôs a construir um caminho para a salvação eterna. Em todos os evangelhos, na verdade, são a amostra das ações de Cristo no cumprimento da sua missão. Mas eu creio que uma das mais emblemáticas, que mais salto da página dos evangelhos, é esta que eu li nessa noite.
O texto de João 4 nos mostra Jesus cansado de viagem. Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. E Jesus cansado de viagem, senta-se para descansar. E os seus discípulos vão à cidade próxima a comprar alimento. Jesus se junta ao poço e de repente vem uma mulher, tira água. E Jesus não perde tempo e começa a anunciar as boas novas de salvação àquela mulher. Eu não vou me deter no diálogo de Jesus com a mulher, ele é profundo, você deveria ler João 4. Mas não muito tempo depois, aquela mulher se sente transformada e pronta para começar a viver uma vida de verdade. Quando ela volta para a sua cidade, ela começa a gritar e a dizer: venham ver o homem que tem me dito tudo a meu respeito. Será que ele não é o Cristo? Será que não é ele aquele que todos esperavam? O que eu quero convidá-lo a refletir nessa noite é para o fato de que Jesus estava com foco, com uma visão, com um propósito sempre em mente. E para que a gente possa refletir sobre isso, começamos no momento em que os discípulos estão voltando com o almoço. E eu creio que eles ficaram com aquela sensação de: o que foi que a gente perdeu? O que aconteceu quando a gente esteve fora? Porque a Bíblia diz que a cidade está vindo ao encontro de Jesus. Percebe o magnetismo do amor de Deus? Percebe a capacidade de Jesus e do Evangelho de reunir todas as pessoas, ou como diz os escritos de Paulo, fazer convergir nele toda criatura? É tempo de eles saírem e buscarem alimento, mas quando eles voltam a uma cidade, está vindo em direção a Jesus. E os discípulos ficam com essa questão: o que foi que aconteceu? O que Jesus aprontou dessa vez? E as pessoas estão rodeando Jesus, e Jesus está ali já conversando com certeza com, e os discípulos começam dizendo: mestre, come alguma coisa. Não sei se eles estavam lá, não sei se já era guidar de barro, não, ia ser uma marmita de isopor, né? Senhor, está aqui o teu almoço, né? Não sei se era aquelas de madeira cavucada lá ainda. Sei que as escavações vão achar potes, né? Da época de Jesus lá. Mas mestre, come alguma coisa. Não sei se eram os pães nas mãos dele com os peixes assados lá. E eu queria que você começasse a entender algo nessa noite sobre a luz do Espírito Santo de Deus. De que a paixão por vidas, paixão pelas vidas perdidas, vai alterar as prioridades na vida de um cristão. A paixão por pessoas que ainda não conheceram Jesus vai alterar o mundinho das pessoas. Eu saboreei, me alegrei com vocês, orei com vocês dizendo: seja meu universo. E louvo a Deus porque creio que Deus fez o Júnior resgatar essa canção que há muito tempo está parada no nosso caderno ali, para que você entenda de que Deus quer realmente ser o seu universo e quer que você gire em torno dele, e não espere que ele gire em torno de você. A paixão pelas vidas perdidas altera a prioridade na vida dos cristãos. O que Jesus diz para eles: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho algo para comer que vocês desconhecem. Quem sabe a cabeça dos discípulos entra em parafuso, eles não conseguem compreender. O texto a seguir vai dizer de que eles ficam se questionando, dizer: será que alguém trouxe comida para ele? Quem sabe rolou até um estresse ali, né? Um DR, uma discussão de relacionamento entre os discípulos ali. Eu te falei que não era para esperar para ela fritar o peixe, viu o que deu agora? Jesus comeu e nós ficamos agora com essa comida aqui e gastamos o dinheiro à toa. Porque o questionamento deles, a mente deles não conseguiu fazê-los entender de que Jesus estava focado em uma outra situação, de que a mente de Jesus estava voltada para o que é eterno e não para o que é perecível. Jesus disse: eu tenho outra coisa que como que vocês não conhecem. E eles questionam: será que alguém trouxe comida para ele? A minha preocupação é que da mesma forma
que os discípulos, nós também possamos estar andando com Jesus e ainda não conhecermos o que alimenta o Senhor, o que sacia o Senhor. Deixe-me repetir isso para você. A minha preocupação é que assim como aqueles discípulos que andavam com Jesus, nós ainda não identificamos o que faz o coração de Deus acelerar. O que move o coração de Deus? Você conhece o que alimenta o nosso Senhor? Você conhece o que move o coração de Deus? Jesus está contando aquela parábola que vimos há dias atrás, uma delas, de Lucas 15. E quando ele está contando das 99 ovelhas, que uma sai, ele diz que o pastor, deixando as 99 ali, guardadinhas ali, sai de busca a uma ovelha perdida. E daí ele diz algo interessante, o texto vai aparecer aqui de Lucas 15, 7. Jesus diz assim, eu digo que da mesma forma, não haverá mais alegria no céu, preste atenção nisso, por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Uau! Alegria no céu não é porque nós estamos aqui. Passamos a casa dos 99, 127. Depois se contar isso, bater nisso, aí eu ganho um chocolate de presente, né? Não há alegria no céu por estarmos aqui louvando e celebrando o nome do Senhor. Não há. A festa no céu começa. Aleluia. Quando a gente decide deixar, abrir mão do conforto, sair dos castelos, ir além dos templos, encontrar um perdido, encontrar alguém que não conhece a Cristo e ele se render ao Senhor. Não sei se isso te assusta, mas não existe alegria pelas nossas ofertas, pelo nosso dízimo, pelas nossas caridades, pelas nossas obras em favor dos necessitados, pelo discipulado, pelas orações, pela reunião. Tudo isso é dever nosso, é nossa obrigação. Agora o céu entra em festa quando um pecador ouve falar do amor de Deus, se arrepende, muda de direção e começa a andar com Deus. Pensa no que deve ser isso. A gente vê, está me vindo uma ideia agora? A gente vê às vezes pessoas fazendo loucura pelos seus ídolos, porque gostaria de um minuto de atenção. A gente vê os filhos, para chamar a nossa atenção, eles tentam de A a Z, dependendo da idade deles, né? Vai chorar, está doendo, vai fazer birra. Você vai estar conversando com alguém e vai ficar pai, 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 mãe, mãe, mãe. E Deus está dizendo, eu vou dar uma senha para vocês. Senha prioritária. Querem botar o céu em festa? Proclamem o nome do Senhor àqueles que vivem em trevas. Anuncie-lhes a luz, porque quando eles se renderem, uma festa começa no céu. Irmão, perdoa a minha loucura, eu não sei se tem uma sirene no céu, eu não sei se tem um código secreto, um alarme, mas cada vez que alguém diz assim, chega de eu tentar conduzir a minha vida, eu vou permitir Jesus seja o meu universo. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador. Uma movimentação no céu, há um agir no céu, e Jesus está dizendo de que há festa. Os discípulos estão procurando entender porque a fome de Jesus passou. Ainda não entenderam do que alimenta o Senhor. E eles não ficam sem resposta, porque Jesus diz, João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e concluir a sua obra. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando o apóstolo Paulo está aconselhando seu filho na fé, Timóteo, e dizendo que a gente deve orar por todos os homens, que nós devemos orar pelas autoridades, e que a gente deve ter uma vida em santidade, em piedade, ele começa dizendo: isso é bom e agradável a Deus nosso Senhor, que deseja. Qual é o desejo do Pai? Qual é a vontade que Jesus quer agradar? Paulo diz que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus para esta igreja local? De que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus está dizendo: a minha comida é fazer o desejo do Pai, e o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Todos cheguem ao conhecimento da verdade. Só o conhecimento da verdade liberta. Foi isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade transforma. Só o conhecimento da verdade promove mudança. O que me chama a atenção ainda nesse texto é que Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Concluir, você sabe, é muito simples, é fazer o que tem que ser feito. E Jesus tinha como missão mostrar para as pessoas como levar outras ao Pai. Jesus tinha como missão fazer discípulos, que geravam discípulos, que geravam discípulos, que geravam discípulos. Isso tem dado tão certo, até certa forma, que chegou até aqui. A grande visão que fazia Jesus se mover e agir era essa. Eu vou mostrar para vocês o caminho. E como a garantia do passaporte, tudo que eu estou falando, eu vou à cruz e vou morrer pelos pecados de toda a humanidade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aqui Jesus começa a transmitir para os seus discípulos a visão, o senso de urgência, a necessidade de pressa, a necessidade de não negligência. O verso 35 vai dizer, Jesus começa a questionar com ele: vocês não dizem? Há 4 meses para a colheita ainda, não é? E diz: mas eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus usa uma figura, provavelmente onde eles estão, perto dali, os olhos deles alcançavam uma plantação de cevada, ou talvez de trigo, que houvesse sido plantada 2 meses atrás, estava lá, pequena ainda. E Jesus faz esse paralelo quando diz assim: vocês olham para isso e dizem, tem bastante tempo, faltam 4 meses, ainda dá tempo, não precisa ter pressa. Eu creio que o pecado da nossa geração não é a falta de vontade, mas é achar que pode ser feito amanhã. Aleluia. Preciso de Ti, Espírito Santo. Se o Senhor não marcar essas verdades em nós, terei gritado em vão. O pecado dessa geração não é falta de vontade, é achar que pode ser feito amanhã. Tem 4 meses, tem tempo, dá para esperar. E a gente vê isso no dia a dia. Quando se olha para uma criança pequena, muitas vezes o pai diz assim: eles são muito novos para levar a fé muito a sério. Só que eles esquecem que os radicais islâmicos, desde muito cedo, incitam o ódio nas crianças e ensinam elas a manusear com armas. E o tempo passa, e quando chega na juventude, eles dizem: eu vou acabar a faculdade primeiro. Tem bastante tempo, depois eu me envolvo. E acaba a faculdade e agora eu quero casar, não é mesmo? Sabe como é que é, pastor? Eu
vou ter que sair do ministério, casamento é correria, uma coisa, outra. Amém. Aí casa assim, pastor, agora a gente precisa trabalhar duro, pastor, sabe como é que é? A gente precisa adquirir uma casa, os móveis, as coisas tudo, a gente precisa se focar agora. Há 4 meses ainda, tem tempo. Aí eles ralam 2, 3 anos e Deus abençoa. A junção de trabalho duro, sabedoria para economizar, e a bênção de Deus traz grandes benefícios. E daí eles viram para o seu líder, para o pastor, e dizem assim: agora a gente precisa aproveitar. Trabalhamos tanto, agora a gente tem liberdade, a gente quer viajar um pouco, então não dá, é final de semana os negócios da igreja. A gente precisa passear, pastor. Aí é tempo de passear um pouco daí. Depois percebe que a casa ficou grande, agora é a hora de planejar, aumentar a família. Aí chegam as crianças. Pastor, filho pequeno, o senhor sabe como é difícil, correria. Aí agora tem que trabalhar mais, pastor, educação, plano de saúde, roupa, agora já somos em 4, pastor, está difícil. E de repente se pega na velhice, tenha coragem de dizer: pastor, eu já estou velho, não tem mais o que fazer. Mas até isso não é verdade. Tudo o que acontece é que está faltando o foco da urgência, da grande visão. Os filhos são bênção do Senhor. A casa, o Senhor dá, realmente é bênção dele. Promoções, emprego maiores, a busca do conhecimento tem a bênção divina. Não há nada de errado nisso. O problema todo é questão de prioridade. Eu comecei com uma frase dizendo que aqueles que entendem, que aqueles que sentem paixão por alma têm as suas prioridades alteradas. O que a gente não se apercebe, o que a gente não se dá conta, que isso às vezes fica relegado ao missionário tal, a Cibele que está na África, o pastor Robson e o pastor Adilson que vive para isso, de que tudo que a gente tem que fazer é entesourar para cá, é ajuntar para cá nesse lado do céu, e a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Há uma urgência aqui, há algo aqui que a gente precisa estar atento, isso aqui. Jesus diz àqueles seus discípulos: vocês estão contando 4 meses? Não, não é verdade. Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Jesus está chamando os discípulos, quem sabe de cegos, de míopes, outra vez dormentes. A revista atualizada, corrigida, vai dizer: ergue os olhos, redefina a sua visão. Nós vivemos em uma época de grande colheita, nós vivemos em uma nação muito evangelizada. É difícil encontrar alguém que não foi criado na igreja, de que não ia com a avó na escolinha bíblica dominical, que já não frequentou alguma igreja, que não tem alguém da família que não falou de Jesus para ele. A questão é de que o mundo está evangelizado, é tempo de colheita. Mas a gente às vezes não se apercebe, e Jesus diz: a questão aqui é de abrir os olhos e ver os campos. Há um texto em Provérbios 10:5 que diz que aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, equilibrado, sábio, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Eu não quero envergonhar o meu Pai Celestial, eu sei que você também não quer. Nós temos um Brasil hoje, o Brasil carece tanto das nossas orações que até o IBGE não tem trabalhado mais. O último censo é de 2010, mas em 2010 nós tínhamos no Brasil mais de 200 milhões de brasileiros. 21 milhões eram adolescentes, 35 milhões eram jovens. Estima-se que 50 milhões, 25% sejam cristãos. Mas a gente vai chegar a uma constatação muito rápido, que a maioria deles é nominal. E mesmo se esses 50 milhões nessa noite o Espírito Santo soprasse de norte a sul do Brasil nas igrejas, e conclamasse eles a realmente abrir os olhos, a levantar os olhos, a clarificar a visão da urgência da obra, ainda teria o desafio de ir para cada cristão 4 pessoas que estão distantes de Deus.
Quando eu olho para Itajaí, nós já somos mais de 200 mil habitantes. Estava vendo Cordeiros. Quem sabe Cordeiros vai ser a parte alta, de baixo, e ali, que era Jardim Eliane, Jardim Progresso e tudo mais ali. Mas em 2010 já tinha 37 mil pessoas. O São Vicente, daí eu entendo porque também tem uma cidade nova, então vai compreender só nós aqui, né? Bambuzal, o São Vicente, o Nilo. Nós temos mais de 31 mil pessoas. Cidade Nova, nosso vizinho, mais de 20 mil. E Jesus diz: abre os olhos, porque o campo está maduro. A maioria de vocês são jovens e quem sabe não entendem muito o que significa campo maduro, com gente que não conhece a Deus. Já lhe falei que Jesus estava fazendo esse paralelo. Vamos primeiro para a agricultura. Campo maduro significa que é a hora de colher, e grãos que não são colhidos num período determinado, numa janela específica, se perde. Jesus está dizendo para os discípulos que era uma época de uma colheita espiritual grandiosa. E como já haviam sido amadurecidos, cada dia que se passava mais, alguma daquelas pessoas, assim como os grãos, também se perderiam. A obra não pode esperar, o trigo já está maduro. Há pesquisas que apontam que apenas 25% dos cristãos compartilharam a sua fé uma ou duas vezes. E o mais triste é que apenas 14% deles compartilharam a sua fé nos últimos 6 meses, mais de 3 vezes. E o trigo amadurecendo e se perdendo. E a gente preocupado: será que Jesus comeu hoje? A grande visão é essa: um campo branco, não de trigo, mas de vidas, precisando serem colhidas, abrigadas. E Jesus dizendo: abre os olhos, vê as necessidades à sua volta. Eu tenho clamado, Deus tem me dado uma ousadia e acrescentado a minha fé. Eu quero 10% dessa cidade de Itajaí servindo a Deus conosco nesse lugar. Pastor, isso é 20 mil pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu tenho clamado e orado: Deus vai nos dar um PG, um pequeno grupo, uma casa inicialmente em cada bairro. E depois eu vou lutar, não sei por quanto tempo, e quem sabe você que seja mais novo que eu, se Jesus não voltar, vai continuar este meu trabalho começado aqui. Mas para que cada rua tenha uma casa como um porto seguro, para quando alguém se sentir aflito, dizer: eu sei onde que eu hoje tem uma reunião de crente naquela casa às terças-feiras. Eu não posso desistir. Não vim construir um império, eu não vim construir um templo novo nesse lugar. Eu não vim entreter você em troca de alguns trocados a cada final de semana para manter a minha casa. Não, 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 não. Aqueles que entendem que um pastor é ladrão é porque não conhecem em profundidade como aconteceu o chamado de muitos pastores. Como Deus fez às vezes eles trocar o muito que tinham pelo pouco que ganham. Mas ainda assim é provedor deles em cada detalhe, que nunca lhes falta nada, por uma paixão, por uma grande visão, para que todo homem venha ao conhecimento da verdade e nenhum deles se perca. O universo de Deus bate nessa nota, nessa cadência. Eu quero que todos venham ao conhecimento da verdade. Eu não quero que ninguém se perca. Enquanto tiver um perdido lá fora, não há razão para estar celebrando aqui dentro. Enquanto estiver alguém sem Deus lá fora, a festa está lá fora. Deus sim ordenou pastores e ordenou ajuntamentos para que o povo aprendesse a palavra, para que o povo fosse magnetizado pelo poder do Espírito Santo de Deus, alimentado pela paixão do Espírito Santo de Deus, mas para que fosse
Mateus 28:19, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15, Jesus disse: ide, pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Atos 1:8, o Senhor disse, a última fala do Senhor na terra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, era onde eles estavam, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Será que você quer que o Senhor seja o seu universo? O primeiro pensamento a cada manhã? O primeiro pensamento que o Senhor vai botar no nosso coração, com certeza será: para quem você vai falar do meu nome esse dia? Não existe visão maior pela qual se vale a pena viver, e ainda mais se vale a pena morrer, senão a visão de proclamar o Evangelho de Cristo.